tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres de tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Oh, aleluia, aleluia, glórias a Deus. O trabalho é de Deus, o que nós devemos fazer é descansar nele. Esse é o chamado descanso da fé. É uma atitude de fé, né? Uma atitude de entrega, de confiança total no Senhor. É isso que nós chamamos de o descanso da fé, conforme está escrito lá em Hebreus, no capítulo 4. Amém, queridos? Então, dando continuidade aos nossos salmos da fé, né? Nós vamos hoje tratar sobre 2 salmos de Davi, né? Continuamos ainda nos salmos que Davi fez. E é o Salmo 11 e o Salmo 12, tá, pessoal? E lembra bem o que nós falamos, quando dizemos salmos da fé, não estamos falando que são salmos que especificamente está tratando sobre o assunto fé, mas quando falamos salmos da fé, é porque hoje nós vivemos a palavra da fé, né? A nova aliança, e podemos ver sim, com certeza, que em todos os salmos há uma revelação a respeito da nova aliança, há uma revelação da forma como nós vivemos hoje em Cristo Jesus, há uma revelação das realidades da nova aliança, há uma revelação da forma que nós devemos viver pela fé, amém? Mesmo levando em consideração também, lembrando, né, que Davi e os escritores dos Salmos, né, Salomão, Asaf, os filhos de Jedutun, todos eles viviam numa velha aliança. Na aliança é diferente, né? E naquela aliança era diferente, a dispensação era diferente, a dispensação da lei era olho por olho, dente por dente, e eles viviam sobre o funcionamento da lei de Moisés. E isso é muito importante de entender, porque na verdade muitas pessoas, né, têm ensinado coisas que não são mais para nós vivermos, coisas do Velho Testamento, e às vezes traz muita confusão. Precisamos entender que toda a Bíblia é a palavra de Deus, sim, mas precisamos entender que a Bíblia conta toda a história da criação até os dias de hoje e também o futuro,
as profecias, o porvir, e que está tudo dividido em dispensações ou períodos em que Deus presta contas a respeito do relacionamento dos homens para com Ele, né? Então, uma coisa era na época de Adão e Eva, outra coisa foi na época dos patriarcas, e assim vai, governo humano, e a época da lei. Agora nós estamos vivendo na dispensação da graça, e pela dispensação da graça, o que vai realmente trazer a justificação é a fé. A salvação é pela fé, a justificação é pela fé, em o nome do Senhor Jesus Cristo, pela fé naquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Então a realidade é diferente. Naquele tempo, na velha aliança, né, Deus tinha um relacionamento com um povo chamado povo de Israel, e Ele tinha uma aliança com aquela nação, amém? Com os filhos de Abraão, Isaac e Jacó, não é verdade? Mas eles não eram filhos de Deus. Por que eles não eram filhos? Porque só pode se tornar filhos de Deus aqueles que, como diz João capítulo 1, a saber, creem no nome de Jesus Cristo. E assim os seus pecados são perdoados, e o sangue de Jesus vem o quê? Purificar, e aquela pessoa se torna a habitação do próprio Espírito de Deus, e aí deixa de ser criatura para ser filho de Deus. Como diz João, capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Qual é a diferença de ser filho? Filho tem acesso à própria presença do Pai. O filho não precisa pedir para ter acesso à presença do pai, né? Então, o filho na casa do próprio pai, ele tem acesso à geladeira, ele tem acesso à mesa, ele tem acesso a tudo que está disponível, porque ele faz parte da família. Quando nós nascemos de novo, nós deixamos de ser criaturas para sermos filhos e fazemos parte da família. E assim o relacionamento é de pai para filho, não só de servo, mas pai para filho. Amém? Por que a gente sempre dá essa introdução? Para deixar as coisas muito claras. Porque algumas pessoas pegam o Velho Testamento e pegam o contexto do Velho Testamento, da cultura judaica, daquela época e das alianças que estavam havendo ali, e tenta trazer para a nova aliança. Tem coisas que valem até hoje, claro, os princípios espirituais valem para toda a eternidade, né? O que se semeia, colhe, a adoração, não é? E todos os princípios espirituais valem, mas é preciso entender que algumas coisas só se concretizaram, só se tornaram, vamos dizer assim, favoráveis para a gente, só tivemos pleno acesso através de Jesus Cristo. Em Hebreus diz que essas coisas do Velho Testamento eram sombras. Se você olha para aqui mesmo, tem uma lâmpada ali, eu estou botando a minha mão, ó, tá vendo? Então ali a minha mão está trazendo uma sombra, tá? O Velho Testamento, aqui esse dedo aqui, o Velho Testamento era como esses dedos, tá vendo? Era uma sombra aqui, ó, tá? Que mostravam a forma dos dedos, mas não é o próprio dedo. O dedo está aqui. Então aqui é o Velho Testamento, que deve ser meditado e lido levando em consideração que é uma sombra. Mas o Novo Testamento, ele mostra a própria mão. O Novo Testamento mostra a própria realidade da nova criação em Cristo. Na verdade, em Cristo Jesus, nós voltamos a ter o acesso que Adão e Eva tinham, né? E Adão e Eva tinham vida espiritual, e quando eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, o que aconteceu? Eles morreram espiritualmente. Amém? Tanto é que eles não morreram fisicamente, eles vieram morrer muitos anos depois. Mas Deus tinha dito que no dia que eles comerem aquele fruto, eles iam morrer. E o que aconteceu? A morte espiritual. E o que é a morte espiritual? Falta de acesso e comunhão e de contato pleno com Deus, né? Ou seja, eles eram filhos, deixaram de ser filhos. E agora, através de Jesus Cristo, nós voltamos a ter o mesmo relacionamento, tá? Falta só uma coisa para resolver. Sabe qual é? A salvação do corpo, que é o último inimigo a ser vencido. E o que é a salvação do corpo? É a ressurreição, ok? Então é justamente por isso que nós ainda terminamos os dias aqui na terra, morremos, né? Na verdade o termo que a Bíblia trata é dormir, nós dormimos no Senhor, porque o corpo dorme, o espírito e a alma vão para o céu, tá? Mas agora o último inimigo a ser vencido é só a ressurreição do corpo. Eu preciso entender isso, botar os pontos nos is,
para poder ficar fácil a gente entender os salmos e por que é que se cumpre isso que nós estamos dizendo, que os salmos, sim, todos eles revelam algo, não só da pessoa de Jesus, não só são salmos messiânicos, mas também revelam algo a respeito das realidades que só hoje nós vivemos, amém? Então esse maravilhoso Salmo 11, eu acho esse tremendo, porque tem um ensino aqui realmente tremendo. Então no Salmo 11 diz assim, ó, interessante que algumas Bíblias têm aquela introdução, né, que, como essa minha aqui, que diz ao mestre do canto, Salmo de Davi, especificando que esse salmo realmente é de Davi. Esse 11 e o 12 são salmos de Davi, amém? E é bom porque a gente traz a lembrança aquilo que nós falamos sobre a maneira de ser de Davi, né? Algumas pessoas dizem que ele era de um temperamento ou outro, mas eu penso que ele com certeza devia ter, todo mundo tem 2 ou 3 características de temperamento, mas um temperamento que era muito forte nele era a melancolia, né? Porque ele ficava o tempo todo chorando, reclamando e dizendo, porque está abatida a minha alma. Isso é tipicamente uma atitude de um melancólico. Mas vamos lá, além do fato dele ser um compositor, né? E geralmente pessoas introspectivas são os melhores compositores e os melhores nas artes, né? Isso é uma coisa da psicologia que a gente vê que se cumpre mais ou menos na pessoa de Davi. E aí, como é o Salmo 11? Olha que salmo maravilhoso, presta atenção. Diz assim, no Senhor me refugio. Como dizes, pois, a minha alma, foge como um pássaro para o teu monte. Pois eis aí, os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor seu trono, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova o justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice, porque o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Amém? Maravilhoso salmo, não é não? Maravilhoso salmo. Então, vamos lá para algumas revelações a respeito da nova aliança nesse salmo. Então ele começa dizendo aquilo que ele repete em muitos salmos, né? Essa busca, esse clamor que ele tem por algumas situações de injustiça, em especial as pressões que Davi, não só como líder de Israel, mas também por uma pessoa introspectiva, ele sofria, né? Aquelas pressões que o diabo sabia muito bem onde é que podia, né, cutucar lá, onde podia ferir as emoções, deixar o Davi abatido. E aí ele diz, no Senhor eu me refugio. Como dizeis, pois, presta atenção aqui essas perguntas, olha só. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte. Veja, supostamente ele está falando com alguém, né? Não é a alma dele, porque ele está dizendo que essa pessoa está falando a alma dele, né? Então, deve ser algo assim, ele está... de uma forma impessoal, ele está dizendo que tem alguém, né, ou alguma pessoa que está dizendo, eu me refugio no Senhor. Como é que vocês dizem para a minha alma, foge para o teu monte? Né? E aí no 2, ele diz, porque aí, eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ele está dizendo que existe um monte dele, ou da alma dele, ou um lugar onde ele gostaria de estar, mas ele está dizendo que neste lugar é um lugar perigoso, onde os inimigos podem matar ele. E aí ele chega no 3, ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo. Esse monte que ele está falando aqui, não é um monte do Senhor, não é um monte da palavra, não é um monte Sião, nem o lugar de proteção, que a Bíblia trata, né? Os montes de Sião, por exemplo. O contexto aqui desses 3 versículos mostram que esse lugar deste monte não é um lugar de segurança, é um lugar perigoso, onde a pessoa pode morrer.
E ele diz que, responde, que se forem destruídos os fundamentos, o que pode fazer o justo? Então, que monte é esse, irmãos? Que monte é que Davi está tratando, que é um lugar perigoso, e que essa pessoa está dizendo, foge para o teu monte, e ele está dizendo, não, mas como é que eu vou para esse monte ali onde pode, eu posso, ali os inimigos podem armar o seu arco, sua flecha, e disparar contra uma pessoa reta de coração. Pelo contexto, juntamente com a resposta de que se forem destruídos os fundamentos que poderá fazer o justo, fica mais claro que esse monte, irmãos, é o monte da alma, ou o monte das emoções. Amém? Por que, pastor, você disse que é o monte das emoções? Então veja só, primeiro ponto, é um lugar perigoso. E essa suposta pessoa, que pode ser os demônios, ou algum inimigo, ou alguma pessoa que está dando um conselho errado para ele, né, está dizendo, vai para o teu monte, dizendo para a alma dele, ou seja, para os sentimentos dele. Alma, sentimentos de Davi, vai para o teu monte, vai para o teu lugar de coitadismo, vai para o teu lugar de choro, vai para o teu lugar de emoções, vai para o teu lugar de pena de si mesmo, né? Vai para o teu lugar, ó alma, para o monte da alma. Mas veja bem que é bem isso mesmo que ele está querendo dizer, porque ele diz no 2, porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõe a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Neste lugar das emoções, neste lugar da alma, neste lugar do coitadismo, neste lugar do choro interior, neste lugar da autocomiseração, é um lugar perigoso, onde os ímpios, lembra que nós falamos que muitas vezes aquilo que está sendo demonstrado na velha aliança como ímpios, os inimigos ou pessoas de carne e osso, dá-se a entender na nova aliança que são os demônios, né? Os nossos inimigos não são carne nem sangue, mas os principados e potestades, né? Então, os nossos inimigos não são pessoas, os nossos inimigos são os demônios. Por que ficou diferente, pastor? Por que essa mudança? Por quê? Porque agora nós nascemos de novo, e como habitação do Espírito Santo, nós podemos ter os nossos olhos, como aconteceu com Paulo simbolicamente, né? Caíram escamas dos seus olhos. Então os nossos olhos são abertos para a realidade espiritual. Nós como filhos vemos, temos a mesma natureza do Pai, e como filhos nós podemos ver com clareza que não são as pessoas com seus temperamentos e falhas que são culpados pelas nossas agruras, mas os demônios que estão agindo na vida dessas pessoas. Muitas vezes essas pessoas gostam dessa companhia do demônio, tudo bem, né? Tudo bem não, tudo mal, mas para a gente entender. Mas são os demônios que são os nossos inimigos. Então o que Davi está dizendo de uma forma revelacional, de uma forma profética para a nova aliança, é que há um monte da alma. E o monte da alma é o lugar de aparente descanso para as emoções. É um lugar onde a pessoa vai viver sua vida baseado na sua alma, nas suas emoções. É o lugar do coitadismo, da autocomiseração, daquela pena de si. Mas Davi está dizendo pelo Espírito aqui que esse lugar é perigoso, porque é ali onde os demônios podem acabar, fuzilar a vida dos retos de coração. Tanto é verdade que ele diz no 3, veja bem, que bastante revelador o que diz no 3. Ora, destruídos os fundamentos, o que pode fazer o justo? Fundamentos, irmãos, essa palavra é muito importante. Penso que de todo esse salmo, essa é a palavra-chave. Fundamentos. A Bíblia deixa claro que existem fundamentos da nossa fé, fundamentos da vida cristã, algo que são as bases, que são os fundamentos de um prédio. Os fundamentos é aquele lugar de onde o prédio vai ser construído. Esse prédio aqui tem um fundamento, amém? Lá de lado do nosso apartamento, onde nós moramos, na Zona 7, tem um prédio lá que está sendo construído, já fazem meses que estão cavando lá e botando cimento, e sai caçamba, e sai carro, e sai caminhão levando areia, e aí um dia desse, agora, 2 dias, 3 dias atrás, eu passei lá, estava aberto o portão e eu fiquei impressionado. Tudo que tinha é só umas colunas assim e uma basezinha, já fazem meses que estão fazendo aquilo. Por que se demora tanto, irmãos? Porque o que vai dar substância, o que vai dar firmeza a um prédio, irmãos, é o fundamento. O que dá
firmeza a tua vida não é o monte da alma, ou seja, não são as tuas emoções. O que vai dar fundamento à tua vida é a maravilhosa e poderosa e fundamental palavra de Deus. Porque se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, tudo que tem a ver com Deus, tudo que tem a ver com o conhecimento de Cristo, do Senhor Jesus e de Deus, está escrito na sua palavra. Todas as promessas de Deus, como diz lá em Coríntios, tem em Jesus o sim, e porquanto por meio dele é o amém também. Então em Jesus tem o sim e Jesus tem o amém. Então vale a pena a gente fundamentar a nossa vida com a maravilhosa palavra de Deus, né? Paulo diz também lá na carta de Romanos, aquele versículo famoso sobre a renovação da mente, né? Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico, ou culto da razão. Esse é o versículo 1. E o versículo 2 diz assim: e não pegue a forma deste mundo, mas transformai-vos através da renovação do vosso entendimento, para possais então experimentar qual é a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Quando é que você consegue experimentar da totalidade de Deus, do melhor de Deus, da boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Quando a tua mente é renovada, quando você e o seu coração, não só a mente é renovada, mas o seu coração é cheio da palavra. Os fundamentos é que te dá firmeza. Por isso que essa revelação é poderosa. Davi diz: olha, como é que eu vou fugir para o monte da alma? Como é que eu vou ficar me lamentando? Como é que eu vou ficar com esse sistema de autocomiseração? Nada para mim resolve, nada dá certo para mim, eu sou esquecido, ninguém se lembra de mim. Como é que eu vou ficar nesse sistema de coitadismo, quando isso é perigoso? É justamente aí que o diabo ataca, irmãos, né? Então, as suas decisões é que vão fazer o teu futuro. Então você precisa decidir pela palavra, de ficar firme nos fundamentos de Deus, porque se os fundamentos forem destruídos, se a realidade de fé na palavra não for o principal na sua vida, você não vai poder fazer nada, irmãos. Então muitas igrejas estão repletas de pessoas que vivem num coitadismo sem fim. É normal, irmãos, a gente chegar na igreja precisando de ajuda. A igreja é um hospital, essa igreja aqui é um hospital. Então vem pessoas precisando de Jesus, vem pessoas para serem salvas, vem pessoas para serem curadas, vem pessoas para receber os alimentos iniciais da palavra, né? O alimento sólido, os fundamentos. Isso é normal, mas à medida que a gente vai se enchendo da palavra, à medida que os fundamentos vão sendo fixados, é preciso haver uma decisão de não viver segundo o monte da alma, né? É interessante que a pergunta é assim que foi colocada para ele: como dizeis, pois, a minha alma, ou seja, as minhas emoções, 2 pontos, foge como um pássaro para o seu monte. Foge, está entendendo? Não é uma decisão consciente. Não é algo que diz: espera aí, está aqui o caminho A e o caminho B. Bom, o caminho A é melhor do que o caminho B. Não é algo, é uma fuga, é um desespero, mostrando claramente que o que está sendo tratado aqui é uma explosão de emoções. É uma explosão de emoções diante do que está sendo levantado. Então, chega alguém e você fica sabendo que alguém está difamando você, e você quer chorar, e você quer ficar: meu Deus, a minha vida, por que as pessoas são contra mim? Ou então você recebe uma notícia do médico que está com uma doença, e você: mas a minha vida ainda me falta essa, ainda, como diz lá no Nordeste, além da queda o coice, né? Além da queda do cavalo ainda me vem o coice do cavalo, né? Então aí você fica com aquele coitadismo. A minha vida, irmãos, isso não vai mudar, não vai mudar você, não vai mudar a sua realidade. Você pode estar pensando assim: mas Deus não tem misericórdia de mim? Tem. E se você for uma pessoa que não conhece nada da palavra, o Senhor vai vir o seu auxílio diretamente, mesmo que você não tenha fundamento nenhum. Talvez Ele use alguém, uma pessoa cheia da palavra, para vir ministrar para você. Talvez você chegue chorando, quebrantado na igreja, e o Senhor usa a pregação ou a profecia para levantar você. Isso são os cuidados iniciais do corpo de Cristo. Isso é a atitude do pronto socorro de Deus, irmãos. Essa é a atitude do agir de Deus em misericórdia
por aqueles que precisam de necessidades essenciais rapidamente. É o pronto-socorro de Deus, e Deus vai sempre agir. Quando Pedro agiu poderosamente em fé, andando sobre as águas, quando o Senhor deu aquela ordem, logo depois ele teve medo, ele tirou o foco do Senhor Jesus, ele começou a afundar por causa dessas circunstâncias. Mas Jesus foi lá e segurou Pedro, né? Mas ele também perguntou: por que duvidaste? Então precisa entender que Deus é misericordioso, ele vai sempre acudir o necessitado, ele sempre vai acudir aquela pessoa, mesmo quem não tem palavra. Mas à medida que você, como filho, vai tendo comunhão com Deus, dia após dia, recebendo da sua palavra, irmãos, você tem que solidificar os seus fundamentos, para você não viver feito uma onda do mar. Uma hora está bem, outra hora, quando vem um monte de situação, vem chorando, desesperado, e pede a oração a todo mundo, porque tudo bem, se você é um novo convertido, amém, mas se você já tem 10, 15 anos de crente, já tem ouvido e recebido a palavra de Deus, não é normal que você uma hora esteja lá em cima, outra hora esteja lá embaixo, uma hora esteja lá em cima, outra hora está lá embaixo, igual um barco no meio das ondas, e uma hora está em cima. Quando você está em alto mar num barco, você vê que sobe muitos metros e desce muitos metros. Não, irmãos, você não deve viver desse jeito. É por isso que os salmistas, Davi diz: se forem destruídos os fundamentos, o que pode fazer o homem? Amém? Os teus fundamentos são os fundamentos da palavra. Essa é a principal revelação desse salmo, mas nós vamos ler os demais versículos, amém? Mas a principal revelação desse salmo, e está bem claro que é uma revelação que se completa na nova aliança, está bem claro que ele está falando aqui, e que esse algo aqui, que é viver dos fundamentos e não pelos montes das emoções, é bem claro que é algo relacionado com a realidade da nova criação. Pelo fato de você ser filho de Deus, ser a habitação do próprio Espírito de Deus, os olhos do entendimento espiritual podem ser abertos para você entender que seus inimigos não são pessoas, seus inimigos são os demônios, e eles estão louquinhos, eles estão doidos para ver você chorando nos cantos de parede. Enquanto você chora, o diabo dá risada, porque ele está vendo que você é um campo, é uma peneira furada, onde eles podem entrar e pôr um monte de pensamento totalmente contrário para destruir a tua vida. Muitas pessoas vivem de fracasso em fracasso, mesmo indo nas igrejas, porque ouvem demais as sugestões do diabo, porque não entendem que tem que se fundamentar na palavra, e que a palavra é que vai fortalecer a sua fé e trazer a vida de vitória que você tanto almeja e tem desejado. Amém? Então, os outros versículos desse Salmo 11 diz assim, quando ele diz no 3, ora, destruídos os fundamentos, o que é que poderá fazer o justo? Então não esqueça disso, não fica fugindo para o monte da alma, mas se enche da palavra de Deus. Não é na mente, meu. A mente é a renovação mental, a informação, tá? Mas a palavra, ela é viva e eficaz, ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, como diz lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra é viva e ela é eficaz. Ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, ela divide alma e espírito, ou seja, as emoções do que é o espírito, aquilo que é do monte da alma e aquilo que é do espírito. Amém? Amém? Ela divide alma e espírito, ela divide juntas e medulas, tá? E não há criatura que esteja escondida da presença de Deus, porque Deus é a própria palavra. Amém? A palavra tem poder para fundamentar a tua vida. Versículo 4. O Senhor está em seu santo templo. Nos céus tem o Senhor seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Então está dizendo aqui algo que ele repete muito nos Salmos. Deus é justo. Deus está vendo tudo. O que você semeia, você colhe. É algo que Davi deixa bem claro. Eu entendo, né, que assim, é algo que, por exemplo, graças a Deus hoje estou bem melhor, mas eu era muito melancólico, né? Tinha muito esse negócio de coitadismo, e eu tenho que ter cuidado, irmão. Até hoje, se eu não vivo na palavra, se eu passar um tempo, claro que eu como pastor não faço mais isso há muito tempo, né? Mas eu, por experiência própria, eu sei que quando eu fico longe da meditação diária da palavra, eu tenho sempre a tendência de achar que eu não sirvo para nada, que eu não sou um sucesso, que eu sou esquecido, aquela coisa toda muito parecida aqui. E eu entendo o que Davi está dizendo, porque esse tipo de pensamento vem sempre à tona para mim. Que é o quê? Não, mas podem estar fazendo isso comigo e me difamando e dizendo mentiras, mas
o Senhor está vendo tudo, o Senhor está vendo tudo. Isso é mais ou menos algo como que uma resposta que Ele está dando para a alma dele mesmo. Te aquieta, alma, se aquieta, Deus está vendo tudo, Deus está vendo tudo, Deus está vendo tudo. Uma pessoa geralmente expansiva, né, de um temperamento mais colérico ou talvez sanguíneo, mas é mais o colérico, ele não fica perdendo tempo com isso, irmão. Ah, não, Deus está vendo tudo, Deus está vendo. Ele vai direto e faz, entendeu? A pessoa colérica, ela vai e faz. Ela é uma pessoa proativa, ela vai e faz. Mas uma pessoa melancólica tem isso, de ficar questionando, e a minha alma, por que está assim? Não, mas Deus está vendo tudo, Deus é justo. Mas é claro que isso é uma verdade, amém? Mas só tem cuidado, como eu disse lá nos salmos anteriores, para você não ficar se espelhando nesse tipo de pensamento, para disparar um gatilho emocional e você ficar nesse tipo de vício mental de Deus está vendo a minha vida, o coitadinho de mim. Cuidado com isso, irmãos, eu sei o que é isso. Eu estou dizendo que você tenha muito cuidado, porque uma das maiores decepções que eu tive na minha vida não foi pessoas, mas foi descobrir que eu perdi muito tempo com esse tipo de pensamento que disparava um gatilho. E quando eu fui para a ponta do papel para saber se isso mudou alguma coisa na minha vida, não mudou nada, pelo contrário, porque o diabo sabe que você tem isso e ele vai fazer de tudo para que situações sejam armadas e você fique preso ali no monte da sua alma. Você entendeu? Claro que você pode estar passando por uma situação difícil e isso às vezes machuca a tua alma, mas lembra-se, os fundamentos é o que é o mais importante, tá? Deus está vendo tudo, tá? E Ele vai dar tudo conforme está sendo semeado, verdade, e isso vai se cumprir, amém? Mas pega esse versículo não como algo que venha alimentar suas emoções de que você está sendo injustiçado, mas como algo de uma determinação de Deus, que Deus vai fundamentar e aquilo que está sendo semeado vai ser colhido. Se você tem semeado bênçãos, semeado palavra, semeado algo de Deus, com certeza você vai colher, amém? Se os outros estão semeando coisas que não são verdadeiras, cada um vai dar conta da sua própria vida. Isso é uma verdade clara. Inclusive Jesus Cristo disse que também de toda palavra frívola que nós falamos, nós vamos prestar conta. Eu tenho que ter cuidado com o que eu falo, porque eu vou prestar conta de tudo isso, amém? Então ele diz assim, o Senhor está no seu santo monte, está atento e está vendo os filhos dos homens, mas aqui tem outra revelação poderosa. Esse salmo por si só é quase toda a ministração de hoje, né? Ele diz no versículo 5 aqui, que é uma casa de maribondo que muita gente não quer mexer, né? Olha só, o Senhor põe à prova o justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, sua alma abomina. Vamos para a parte final primeiro. Bom, ele está dizendo que o que ama a violência, ele abomina. Isso é uma verdade eterna. Quem ama a violência, Deus abomina pessoas sanguinárias, pessoas violentas, porque não só são pecadores, mas estão dando lugar e vazão a algo que pode destruir a vida de outras pessoas, não é verdade? Isso vale. Ok. Mas o que eu preciso tratar com você é o que ele diz, o Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio. Então, é uma casa de maribondo que eu vou falar aqui, amém? Mas eu preciso trazer alento e cuidado para a tua vida. É comum alguns irmãos dizerem, por exemplo, que Deus prova os crentes, né? Que você está passando pela prova do Senhor. E geralmente eles pegam textos do Velho Testamento como este aqui, que diz que o Senhor põe à prova o justo e o injusto, né? E também pega a questão de Abraão, né? Quando era para entregar o filho dele, né? E ele é chamado pai da fé porque ele foi fiel até o final, né? E então pega isso para dizer, olha, do mesmo jeito Deus trata hoje. Deixa eu dizer uma coisa para você, tem um texto na Bíblia que prova que Deus não trata dessa mesma forma. Eu vou até explicar por quê, né? Eu vou abrir aqui na Bíblia para mostrar para você. Por que ele não trata dessa mesma forma? Porque ele estava tratando com gente que não era filho dele. Ele estava tratando com gente que, embora ele amasse e derramasse do seu espírito sobre aquele povo, e o espírito vinha sobre o rei, o profeta e o sacerdote, e haviam pessoas justas que faziam aquilo, cumpriam a lei e eram justificados, e Deus enviava até anjos e ajudava Israel quando Israel estava correto diante de Deus. Mas o relacionamento era diferente, porque o Espírito Santo não habitava dentro do coração deles. Jesus ainda não tinha vindo, sendo feito carne, habitando entre nós, passando pelas mesmas coisas que nós passamos e paga o preço sem pecado
e assim inaugurando, depois da sua morte e ressurreição, a nova aliança, né? A nova dispensação da graça, que veio a se cumprir no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio. Então hoje, quando nós recebemos Jesus, nós não só somos filhos de Deus, mas todo o pacote da salvação que estava disponível para Adão e Eva, hoje está disponível para nós. Então Deus não precisa provar a nós como Ele provava o povo na velha aliança. Você pode estar pensando, mas pastor, será mesmo? Isso não é uma heresia, não? Então vamos ao tal texto do Novo Testamento, tá? Que trata sobre isso, tá bom? Tiago, capítulo 1. O contexto do capítulo 1 de Tiago é exatamente provação, tá? Mas, assim, é bom você observar no original a palavra provação para você entender o contexto. Se você ler esse texto de Tiago, você vai ver que ele intercambia tentação com provação, mas esse intercâmbio não provém da carta do Tiago, né? Porque é a mesma palavra. Não tem sentido estar intercambiando tentação com provação. Ele vai falando sobre a pessoa que passa por provações. Inclusive ele já começa no capítulo 1 dizendo: meus irmãos, tende motivo de toda alegria, versículo 2, o passardes por várias provações. Palavra provações, peirasmo, tá? Passarem por várias provações. É por isso que algumas Bíblias têm traduzido os passares por várias tentações. Na verdade, a confusão reside no fato de que tentação e provação é a mesma coisa. A nossa cultura foi que criou essa história de que o diabo tenta, mas Deus prova, né? A palavra tentação e provação é a mesma, o sentido é o mesmo. Testes, são testes, provas para saber se está correto ou para saber se aquilo é verdadeiro. O sentido é como quando se coloca no fogo para provar se é verdadeiro. Esse é o sentido de tentação ou provação. As pessoas que pensam que tentação é aquilo que se faz para esperar que a pessoa caia, e provação é algo que se espera para se fazer um teste aprovado. Não, a palavra é perasmos, é a mesma, tá? Mas olha só, ele diz: tendo motivo toda alegria, passado por várias provações ou tentações, é perasmos, sabendo que a provação da vossa fé, né? E aqui é outra palavra que significa o teste. Na verdade, a melhor tradução seria: sabendo que o teste da vossa fé, uma vez confirmado, produz perseverança. Então, ele está dizendo, você é bom estar alegre porque quando você passa por muitas tentações e provações, porque o teste da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter uma ação completa, versículo 4, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Aí ele diz outras coisas aqui, né? Mas veja só, ele diz no versículo 12, presta atenção: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação ou a perasmos, a mesma coisa, quem suporta a tentação ou a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Versículo 13: ninguém ao ser, na minha tradução diz tentado, mas se eu disser qual é a palavra, ninguém ao ser peirazo, é a mesma palavra, ninguém ao ser provado. E o contexto vai provar que realmente é isso aí, porque olha só, ninguém ao ser tentado / provado, diga, eu sou tentado ou / provado por Deus, porque Deus não pode ser provado nem tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Palavra tenta, peirazo. Amém? Ele mesmo a ninguém prova. Aí você fala: pastor, será que é isso mesmo? Vamos ver o contexto é que vai dizer a tradução correta disso aqui. Ao contrário, cada um é tentado ou provado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Veja o que ele diz no final aqui, que aqui mata a charada completamente e deixa de uma vez por todas provado que o que Tiago estava falando aqui era sobre provações, que alguns irmãos pensam que é Deus que fica provando. Ele diz assim: não vos enganeis, meus amados irmãos. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Não se enganem com a religiosidade. Não se engane. Toda boa dádiva, no original é todo bom presente, e todo dom perfeito, são lá do alto, descendo dos pais das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Veja o que ele diz no 18, aqui fecha: pois segundo o seu querer,
Ele nos gerou pela palavra da verdade, ou seja, nós nascemos de novo, saímos da velha aliança para a nova, nós entregamos a nossa vida ao Senhor, o nosso relacionamento é diferente, nós agora somos filhos, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos feitos como que? Primícias das suas criaturas. E aí é que ele disse também no 19 que está complementando, tudo é um contexto, irmão. Nós sabeis essas coisas, meus irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. O que ele está dizendo é que há uma série de sofrimentos que vêm sobre as pessoas, porque, tem de fechar a boca, abre a boca, se ira, fica irritado, semeia um monte de bobagem e lá vem provação. Provação que o diabo levanta através de pessoas, provações que o diabo levanta de inúmeras formas. Você está entendendo? Então as provações não é Deus. Mas no Velho Testamento Deus não diz aqui que ele prova? Sim, mas ele precisava provar. O povo não era filho, irmãos. Precisava ver o teste da fé. Mas pastor, aqui em Tiago não está dizendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, deixa eu ler aqui, porque a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança? Sim, a aprovação aqui é o teste, mas não é que porque ser teste é Deus. O que ele está falando é de uma forma impessoal. O diabo vem com a sua tentação, barra aprovação, né? Barra porque é perasmos, ele vem com as circunstâncias e a forma como você responder se torna um teste para a tua fé. Amém? É por isso que ele diz, se alegre quando o diabo está tentando fazer alguma coisa, porque aí é que você vai ficar mais perseverante. Porque você vai ser aprovado na sua atitude de fé. Por isso que Paulo dizia, quando ele recebeu aquela revelação, a minha graça te basta. O próprio Senhor Jesus Cristo disse, porque o meu poder se estabelece nas tuas fraquezas. Aí Paulo diz assim, de maneira que quando eu sou fraco, é que sou forte. Ou seja, de maneira que quando vem provação, aí é que eu sou forte. Amém? Você entendeu? Não é um prazer em coisas que são provações. Não é isso. Ele se alegra porque ele sabe que no meio das provações, a atitude correta de uma decisão em fé vai trazer um crescimento espiritual. Então não é Deus que está provando, é o diabo que está fazendo essa tentação, essa provação, a perasmo, mas você tem que dar uma resposta na palavra para viver a vida de uma forma vitoriosa. Amém? Então, aqui Davi termina dizendo que, com certeza, as pessoas que vivem de uma forma ímpia vão ter como resultado o que ele diz aqui, brasas de fogo e enxofre e vento abrasador. Com certeza está falando aqui do lago de fogo que está reservado para aqueles que não querem de forma nenhuma aceitar o sacrifício de Jesus. Bom, ainda temos 15 minutos, ainda dá para a gente tratar do Salmo 12, é porque o Salmo 11 ele é tão maravilhoso, ele é tão repleto de revelação, tão repleto de verdades que se complementaram agora na nova aliança, de verdades que se cumpriram na nova aliança, que é por isso que a gente demora mais tempo. Tem alguns salmos que às vezes até pequenininhos a gente demora mais, né? Porque eles estão repletos de revelações. Lá na frente nós vamos ter muitos salmos assim, né? O Salmo 91 é uma prova, o Salmo 23 só o Salmo 23 dá toda uma hora, né? Então aqui no Salmo 12, mais uma vez Davi, um salmo de Davi, melhor dizendo. Mas olha como Davi começa esse salmo. Eu acho engraçado, porque eu já tive esse tipo de pensamento assim, sabe? É muito engraçado. Ele começa dizendo, socorro, Senhor, socorro. Meu Deus, tu não está vendo não, Senhor. Ele diz, socorro, Senhor. Outra pessoa que é muito parecida com Davi era Elias, né? Elias tinha isso, só eu estou aqui, ninguém, né? Aí Deus disse para ele, ei rapaz, tem 7.000 joelhos que não se dobraram, para com essa autocomiseração, rapaz, para com isso. Uma hora Elias estava confrontando Acabe, todo mundo, outra hora estava fugindo de Jezabel, né?
Assim, era como uma onda, porque ele vivia nisso aí que Davi advertiu, né? Como dizes, pois, a minha alma, foge para o teu monte, né? Ele vivia fugindo para o monte das emoções, por isso que ele foi lá para onde? Para a caverna, foi se esconder, né? É tipicamente uma atitude de alguém introspectivo, alguém melancólico, assim como Davi, que fez algumas coisas dessas, inclusive passou um tempo numa caverna de Adulão, e outra vez ele se fez de louco diante de um rei. O mesmo Davi que matou milhares se fez de doido para não morrer. Então é uma atitude assim meio né, uma em cima, outra hora lá embaixo, tipicamente de alguém introspectivo e melancólico. E aí diz o quê? Ele diz assim, olha, socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos, desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Olha o versículo 2, falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido, né? Corte o Senhor todos os lábios bajuladores e a língua que fala soberbamente. Isso é tipicamente de um melancólico, né? Não tem um que preste. Era bom que viesse o fogo e matasse todo mundo. Corta logo. Isso é tipicamente de alguém introspectivo, né? Esse é o perigo de quem vive assim no monte da alma, né? Nas emoções, porque ele sempre vê o pior acontecendo e parece que não tem um que escape e que muitas vezes quer fazer justiça com a própria mão. Davi foi um homem de sangue, que matou muitas pessoas porque ele queria fazer a justiça com as próprias mãos. Davi é um exemplo que, embora, veja que interessante, Deus disse que Davi era um homem segundo seu coração. Mas como é que pode um homem segundo o coração de Deus, alguém que é tão melancólico, alguém que uma hora está desesperado botando o rosto em pó e depois pega e quer fazer juízo com a própria mão e corta um, corta outro? E como é que alguém assim é considerado como o próprio coração de Deus? Porque Deus não estava vendo as falhas de temperamento de Davi. Deus estava vendo, era a atitude de Davi, que quando pecava dizia, não é para vir sobre ninguém não, sou eu mesmo, eu sou o culpado e pronto, e que vem o juízo sobre a minha vida. Então Davi, ele era rápido para confessar o pecado, e essa é a característica de alguém que tem um coração como o de Deus, amém, irmãos? Não adianta você estar coberto de razão se você for orgulhoso e não se quebrantar diante de Deus e dizer, eu estou errado, e Pai, tenha misericórdia da minha vida. Isso, pronto. O temperamento melancólico ou introspectivo, ele tem isso. Ele, ao mesmo tempo que ele é inconstante, porque sobe e desce, mas ao mesmo tempo, por ser introspectivo, é aquele primeiro que vai, confessa o pecado e já reconhece que está errado, né? E Davi tinha isso, e foi isso que agradou a Deus, né? Porque mesmo com todos os erros, ele precisava de alguém que fosse tão forte como Davi na liderança de Israel, e ungido, e alguém que adorava a Deus de todo o coração, e que foi por isso escolhido por Deus. Mas porque eles ainda estavam na velha aliança, ele precisava de alguém que fosse rápido para chorar e já cair nos pés do Senhor para mudar a realidade que estava vivendo, né? Mas aí ele diz, no 3 ele pede para cortar todos os lábios bajuladores, porque geralmente quem é assim não bajula ninguém, né? Então 4 diz assim, pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos, quem é o Senhor sobre nós, né? Então ele está falando aqui das arrogâncias das pessoas que ele conhecia. Por causa da opressão dos pobres e dos gemidos dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. Então Davi está trazendo aqui que Deus é o juiz e que ele vai julgar a causa dos pobres, dos necessitados e desses que estão debaixo desse espírito de manipulação. A pessoa como Davi, ele era revoltado com essa manipulação que havia sobre os pobres, que havia sobre os necessitados. E ele levanta aqui de uma forma profética a dizer que Deus é o juiz dos pobres. Deus vai resolver toda essa situação. E é nesse sentido, veja que maravilha que ele vem, o melhor versículo desse salmo, mais assim revelacional, é o versículo 6, porque os primeiros é aquilo onde Davi traz, a situação está tudo difícil, socorro, meu Deus, não tem ninguém que presta, está todo mundo bajulador, todo mundo se fazendo que é amigo um do outro. Irmãos, quantas vezes eu já vi isso? Todo mundo falso e está pensando que Deus não está vendo, e a gente mesmo está vendo isso aí. Quem é que é real, quem é que é legítimo, que tira a máscara da hipocrisia e mostra quem ele é? E aí ele vem nisso, e aí diz, não, mas Deus vai julgar essa situação, hein? Espera aí que Deus vai julgar. Aí o melhor versículo que ele tem aqui, da maior revelação, o versículo chave desse Salmo 12, é o que ele diz no 6. Ele diz, as palavras do Senhor são palavras puras,
prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Mas que maravilha, irmãos! Se você pega esses 2 salmos, o 11 em que ele diz que não vai para o monte da alma, que se forem destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o homem? Claramente um salmo que fala de uma realidade que nós devemos viver hoje, que é, em primeiro lugar, não viver pelas emoções, mas viver pelo que está escrito na palavra. E junta com essa revelação desses 6, é tremendo, irmãos. Ele está dizendo que se a gente juntar os 2, a gente pode dizer o seguinte: os fundamentos que dão estrutura à tua vida são fundamentos, por quê? Porque são palavras puras, que não estão contaminadas por emoções, que não estão contaminadas com o pecado, que não estão contaminadas com a falsidade, com a bajulação. A palavra de Deus, ela é pura, ela é incólume, ela está protegida de toda e qualquer influência. A palavra de Deus não está submetida a fazer o que nós queremos. O que nós queremos acontece quando o que nós queremos está alinhado com a palavra de Deus. Amém, queridos? E é por isso que ele diz: as palavras do Senhor são puras, são prata refinada em cadinho de barro. É como eles refinavam a prata e o ouro, depurada 7 vezes, passou pelo fogo da história da humanidade. A palavra do Senhor passou por todo o fogo da história da humanidade e provou-se ser verdadeira, irmãos. É muita tolice que algumas pessoas que não conhecem a Deus e que não querem ouvir falar de Jesus, falam: os crentes acham isso, os cristãos acham aquilo outro. Irmão, não importa o que a gente acha, importa o que está escrito na palavra. A palavra é depurada 7 vezes. A história da humanidade depurou. Não que a história fez a palavra, mas a palavra fez a história, você entendeu? E o que aconteceu na história e as profecias que se cumpriram, as inúmeras profecias que se cumpriram, são a prova de que a palavra de Deus é pura, depurada 7 vezes. Amém? Que coisa maravilhosa. Agora veja bem, eu estava falando sobre fundamentos, né? Fundamentos baseados no Salmo 11, tá? Mas veja que coisa linda. A Bíblia diz, nós estamos falando de salmos da fé. Então a Bíblia diz lá em Hebreus, no capítulo 11, o famoso conceito de fé. Diz assim, nessa tradução da Revista Atualizada diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se veem. Pois bem, existe uma outra tradução que diz: ora, a fé é o firme fundamento. Vou ver aqui na outra, eu acho que é a corrigida, que fala assim, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Por que é que uma tradução diz é a certeza e a outra tradução diz firme fundamento? Porque a palavra no original grego é hipóstase, que significa aquilo que tem fundamento e que é firme. Lembra que foi dito no Salmo 11? Ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer um homem? Por que fala de fundamentos? E por que aqui está dizendo que a palavra do Senhor é pura? Porque o fundamento, irmão, o documento, na verdade no original grego dá a entender que é um documento que garante a posse. É um documento que garante a realidade. É um documento que prova que aquela coisa existe. Quando pregamos essa original grego, dá a entender que a fé, ela é baseada no firme fundamento de um documento. A fé é baseada na palavra. E é por isso que mesmo que as circunstâncias digam o contrário, o firme fundamento de Deus diz algo diferente. E o firme fundamento de Deus é uma prova no qual a nossa fé pode ser fundamentada. Então não importa o que esteja acontecendo ao redor, a verdade é o que vai se cumprir, aquilo que você crê segundo a palavra. Por isso que Davi disse lá no Salmo 11, ora, se forem destruídos os fundamentos, ou seja, se o fundamento da tua fé for destruído, ora, se a realidade da palavra for destruída no teu coração, o
que você pode fazer? Não pode fazer nada se você sempre insistir para correr para o monte da alma, para o monte das emoções, ok? E aqui nesse salmo final que nós estamos tratando aqui, no Salmo 12, ele diz assim: as palavras do Senhor são puras, são prata refinada em cadinho de barro depurado 7 vezes. E o 7 diz assim: sim, Senhor, tu nos guardará desta geração, tu nos livrará para sempre. É uma oração que nós podemos dizer bem hoje, né? Que geração corrupta, né? Que geração contaminada com tantas coisas que estão longe de Deus. Não, o Senhor nos guardará através de quê? Da sua palavra, que é o nosso fundamento. Ela é pura, ela é depurada 7 vezes em cadinho de barros. Por todos os lugares, o último versículo diz assim: por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. O que é a vileza? Aqui é a maldade, a impureza. E o que é que nós vemos hoje? A maldade e a impureza exaltada. Alguém desvia verbas e tira da boca do pobre, é exaltado como alguém esperto, é admirado como alguém esperto. É um mundo onde a esperteza, né, para eles é poder saber passar a perna no próximo, é poder trair o outro, é poder ganhar vantagem em tudo, né? A chamada, antigamente se chamava lei de Gerson, né? Os mais novos não entendem, mas antigamente tinha esse ditado, a lei de Gerson. Gerson não tinha culpa nenhuma disso. Gerson, jogador da Copa de 70, que por sinal para mim foi o melhor jogador da Copa de 70, né? Gerson não tinha culpa de nada disso. Ele fez uma propaganda de um cigarro e lá ele dizia mais ou menos assim, com o seu sotaque carioca: gosto de levar vantagem em tudo, certo? Então, por isso que criou-se esse ditado, a lei de Gerson, a vontade de levar vantagem em tudo. E hoje essa geração é uma geração que quer levar vantagem em tudo. Tudo quer levar vantagem, quer passar a perna no outro, seja no que vende, seja no que compra, seja no que vai fazer. E pasmem, infelizmente, até mesmo no reino de Deus, pessoas querem passar por cima das outras, principalmente, infelizmente, algumas pessoas que têm chamado, achando que se pode passar por algo de uma forma assim, algo que é santo, puro, que Deus instituiu, não se pode ser regido por atitudes humanas que são ímpias, atitudes de bajulação e atitudes que não levam a nada, irmão. Por quê? Porque esse mundo de hoje, as pessoas estão tentando ter vantagem, as pessoas estão tentando ter a melhor aceitação, né? Muitos fazem, às vezes, algo na mídia. Não estou falando disso agora, das igrejas, nada disso, mas estou falando do que é cotidiano nos últimos anos, né? Pessoas fazem muitas coisas na mídia para ver se aparece, para ver se ganham dinheiro, para ver se tem alguma chance em algum lugar. Mas nós não somos assim, irmãos. Nós somos filhos de Deus. Quando nós aparecemos e quando nós falamos, eu, você e todo mundo, é para ministrar a palavra de Deus, ministrar a cura, ministrar os oráculos do Senhor, ministrar os fundamentos de Deus, aquilo que pode realmente trazer vantagem, não a lei de Gerson, mas aquilo que pode fazer vantagem, porque a verdadeira vantagem não está aqui nessa terra, a verdadeira vantagem está nos céus. A verdadeira vantagem, mesmo que se cumpra aqui na terra, deve ser resultado de uma vida de coração já ligado com as coisas de Deus, uma vida de amor, uma vida de fé, uma vida do fruto do Espírito, uma vida de benignidade, de bondade, de mansidão, de domínio próprio, de alegria, amém? Que dia desse nós vamos tratar de alegria aqui, né? Muitas vezes nós tratamos sobre isso, de alegria, de amor, de benignidade, tudo aquilo que é o fruto do Espírito. Essa é a verdadeira vantagem. Mesmo que algumas pessoas não consigam atingir vantagens materiais, mas o que realmente importa para a gente é o que está no nosso coração, de cada um de vocês. O que importa para cada pessoa, e que deveria ser isso que importa como filho e filha de Deus, é o do Senhor, aquilo que você está aprendendo de Deus, aquilo que está fortalecendo a sua fé. E eu te digo, irmãos, quando a sua fé está fortalecida, quando os seus fundamentos estão firmes, você vai ter vitória em tudo. Você vai viver uma vida de sucesso, você vai viver uma vida de alegria, uma vida no fruto do Espírito, uma vida de satisfação, uma vida de amor, de benignidade, bondade, tudo aquilo que é o fruto do Espírito. Amém, queridos? Mas precisamos entender que o mundo jaz no maligno, mas sobre nós brilha a glória do Senhor, porque nós somos nação santa, povo de exclusividade do
Senhor, nós temos uma aliança com Deus. As realidades que eram sombras aqui nos Salmos vieram a se cumprir hoje na nova aliança. Nós podemos sim viver uma vida de vitória. Você pode viver uma vida de vitória, tá bem, irmãos? Desde que você viva uma vida cheia da palavra. Esses salmos são maravilhosos, não são não? Veja bem, esse versículo 6 do Salmo 12 é tremendo. As palavras do Senhor são puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. É porque a palavra do Senhor são os nossos fundamentos. É aquilo que eu disse aqui sobre o prédio lá de lado do prédio da gente. Está sendo cada vez mais sendo depositado muita brita, muito concreto em você. E você, como aqueles prédios, às vezes a gente não vê, depois de repente se levanta, não é verdade? E eu declaro isso sobre a sua vida. Você que está se enchendo da palavra, você que está se enchendo do fundamento, vai chegar um momento em que a tua vida vai dar um estouro assim, né? Vai ser realmente um grande crescimento em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. É isso que eu declaro, é isso que está na Bíblia, é isso que vai acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Sejam abençoados. Amém.